tem notícia no GE. Globo, até no meu blog, em que eu trouxe que o Atlético Mineiro de terça-feira para quarta-feira avançou muito na negociação com o Carlos Carvalhal. E já está discutindo, né, Frossá, a redução da multa. Há uma multa milionária no contrato do Carvalhal com o Braga, de 10 milhões de euros, dá 64 milhões de reais aproximadamente. Mas o Atlético recebeu a sinalização de que o Braga aceita reduzir isso pelo tempo que falta de contrato. Aceitaria ir até um quarto do valor, que seria 2,5 milhões de euros, que dá mais ou menos 16 milhões de reais. Em que pé está isso? Que temperatura está isso? Hoje é um dia definitivo para essa negociação, Frossá? Perfeito, Gabi. Eu conversei agora há pouco, né? Tem pouco tempo, pouquinho antes de entrar aqui com vocês no programa, com uma ótima fonte no Atlético, assim, que me confirmou as informações publicadas no seu blog, né? Basicamente, realmente houve um avanço muito grande nas negociações entre o Atlético e o Carvalhal nas últimas horas, né? Entre clube e treinador, tá tudo bem adiantado, assim. Uma preocupação do Atlético era em relação ao tamanho de comissão técnica, era uma preocupação, por exemplo, quando o clube negociava com o Jorge Jesus, né, porque o Jorge Jesus tem uma comissão maior e o Atlético quer dar sequência à comissão fixa do clube. O Carvalhal deve vir, caso feche com o Atlético, com uma comissão menor, então seria menos um problema. E o Atlético realmente tem ele nesse momento como foco, né? O foco até ontem era o Jorge Jesus pediu um tempo maior para pensar, e eu ouvi dessa fonte com quem conversei hoje, falou, olha, a gente não pode esperar 10 dias para ele pensar, porque ele pode pensar 10 dias e recusar a proposta, e daqui a 10 dias é a representação do elenco do Atlético para 2022, né, marcada para o dia 17. Então, realmente, o Carlos Carvalhal se aproxima de um acordo com o Atlético, como eu falei, entre ele e o clube está tudo bem avançado, e agora a discussão está muito mais na mão do Braga em relação ao valor da multa, né? Como você disse, a multa cheia, que é mais um número de referência, na verdade, né? Um número realmente jogado para cima, mas dificilmente um clube vai pagar uma multa cheia de quebra contratual. A multa cheia é de 10 milhões de euros, mas já há uma sinalização do Braga de que toparia liberar por 2,5. O Atlético ainda tenta diminuir esse valor, mas nesse momento está nesse compasso aí de negociação. Chance muito grande, de fato, do Carlos Carvalhal ser o novo treinador do Galo, Gabi. Muito bem. Mas o presidente do Braga já está prometendo fazer jogo duro, viu, Frossá? A informação que chega é que ele está realmente aceitando reduzir, mas veja bem, não é bem assim, não vamos reduzir tanto, porque já viu que tem um grande interesse de um técnico à altura de Carlos Carvalhal. Bolê? É um técnico à altura de Atlético Mineiro? Olha, é um técnico que pode fazer um bom trabalho. A gente tem que levar muito em consideração, e é difícil fazer esse exercício de futurologia, que tem toda uma adaptação pela frente, né? O Carvalhal, ou qualquer outro treinador que chegar no Atlético, vai chegar num projeto vitorioso. Então, ele não chega para promover uma transformação, ele chega para fazer uma manutenção, implementando, logicamente, tudo aquilo que ele pensa sobre o futebol, né? Mas ele vai ter essa cobrança, ele chega num ambiente vitorioso e que vai ser cobrado para continuar vencendo e conquistar outros títulos mais importantes nessa temporada 2022. O que eu penso é que o Atlético, de fato, não pode ficar esperando muito, não. Já tem que fechar logo com esse treinador, porque é uma mudança de trabalho, mudança de filosofia, tem toda uma adaptação, e o Atlético tem esse compromisso de sustentar essa estrutura toda vitoriosa. Bem, suas impressões, Pedro? Eu tinha, no programa de segunda-feira, não sei se você vai lembrar, em relação ao Jorge Jesus, eu tinha falado, né? Até usei a expressão cozinhando o galo, né? Com perdão do trocadilho. E tudo que o Jorge Jesus fez na sequência de pedido de 10 dias, eu acho que só corrobora aquilo que eu falei na segunda-feira. Acho que o Atlético, de fato, tem que virar a página, não dá para esperar 10 dias para poder pensar num treinador para a próxima temporada, até porque os jogadores já vão se reapresentar, é um período que se perde de preparação, um período importante de preparação. Acho o Carvalhal um excelente nome, ele está na direção do Braga, o Braga hoje está classificado para os playoffs da Liga Europa para enfrentar o Sheriff da Moldávia, então, assim, muito possível de avançar. Dentro do Campeonato Português é o quarto colocado, atrás apenas de Sport em Porto e Benfica, que são os 3 principais clubes, então, assim, faz um campeonato ali dentro das suas condições, então acho que é o treinador que tem condições de chegar no Atlético e dar sequência ao desenvolvimento do trabalho do que já foi a temporada vitoriosa do ano passado. Exatamente. O Jorge Jesus, a informação também é de que, assim, a negociação com o Jesus, ela não avançou nem no primeiro terço do campo. Ele esses 10 dias para pensar, não foi nem discutido, comissão técnica, eu vou levar ou não vou levar. Ele realmente cozinhou em fogo baixo ali. A impressão de quem participou das conversas era de que ele não estava afim
e só não quis deixar isso muito claro. Falou, olha, talvez, vamos lá. E aí o Atlético Mineiro foi, então, tomou outras medidas para tentar avançar na busca do seu treinador. E uma vantagem para o Carvalhal em relação ao Jesus, em termos de Atlético, é de que o Carvalhal tem uma equipe técnica menor, então o Atlético pode continuar com seus integrantes, como o Cristiano Nunes, que é muito bem visto na preparação física, né? E ele também tem, por conta disso, uma folha salarial mensal menor do que os valores de Jorge Jesus, que chegavam a quase 4 milhões de euros anuais.